Oi, pessoal, vamos lá para o capítulo 10. Hoje a gente continua falando sobre um coração materno, né? O tema do capítulo é um coração que ora fervorosamente. Então, espero em nome de Jesus que isso te anime a fazer dos seus filhos alvo de oração, seja qual for a idade, né, dos seus filhos. A gente sabe que a oração tem muito poder, a oração muda vidas, transforma histórias, né? E, enfim, que isso possa te ajudar, em nome de Jesus. Bom, a autora começa, bem interessante o que ela fala. Ela começa com essa frase aqui: anseio pelo nada e você sempre alcançará. Então, assim, ela conta que no início, né, da vida dela em Deus e com as crianças pequenas, ela ainda não tinha nenhum, assim, objetivo, né? Ela não sabia que tinha que fazer alguma coisa especificamente pelas filhas, então ela não fazia nada. Só que isso é muito perigoso, né? Porque a omissão, principalmente na vida espiritual dos filhos, gera consequências enormes, né? Então, ela, a partir do momento que começou aquele processo, né, da leitura da palavra, do marca-texto rosa lá para tudo que falava sobre mulher na Bíblia, então ela começou um estudo bem profundo e começou a descobrir instruções muito específicas para as mães, né? E ver os exemplos também das mulheres de Deus na Bíblia, né? E algumas coisas que ela salienta aqui, que ela fala no capítulo. A primeira coisa é a paixão pela oração, né? E ela cita Provérbios 31, aqui, versículo 1, que fala: que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho dos meus votos? Né? Então, quando ela cita isso, né? Isso é uma frase de uma mãe que está pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar para o meu filho, né? E para o filho dos meus votos. O que, que quer dizer isso? Essa mãe já tinha orado, já tinha dedicado esse filho a Deus, né? Talvez orou até para ter o filho, né? Enfim. E é muito importante a gente entender que está embutido aqui, então, essa missão, né? De uma mãe sempre colocar em oração o filho, né? Tá constantemente orando por ele, né? Além de ensinar a palavra, né? Que a gente viu no capítulo anterior, essa missão de orar e continuamente orar, né? Pelos nossos filhos é muito realçada, assim, né? Na palavra. Isso é algo realmente muito importante. E ela fala algo também tão fundamental aqui, que quando a gente se coloca assim como intercessora de alguém, vou orar por tal pessoa, a gente precisa vigiar os nossos próprios passos, né? Antes de tudo, né? Eu preciso estar eu mesma, né? Constantemente me lavando assim na presença de Deus, consultando a palavra, avaliando o meu próprio coração, né? Então, a minha vida em Deus, ela é muito importante nessa missão, né, de Deus, né, de mãe, né? Até porque, gente, o impacto do que a gente fala muito mais do que o que a gente fala. Então, a pior coisa que você pode fazer para o seu filho é ser hipócrita. É você ensinar uma coisa da palavra e você viver outra completamente diferente. Então, assim, tenha muito cuidado com o que você faz com a própria vida antes de querer ensinar ao seu filho uma lição de moral. Sabe, se você mente, mas você ensina que não pode mentir, ou se você, enfim, tantas coisas, né, que a gente pode errar. Então, a primeira coisa é você, sabe, se fundamenta realmente na palavra, vai antes de você orar, se acerta com Deus, né, tenha temor daquilo que você faz e do exemplo que você dá e seja sábio, né, sábio, assim, nas palavras. E, enfim, isso é algo que a gente não pode perder de vista, né? Do impacto que as nossas atitudes têm, né? É muito mais forte do que as nossas palavras, né? Enfim, então ela acabou se dedicando muito a essa vida, né? De oração, não só dela, mas também de orar pelos filhos. E o alvo principal é a salvação, né? Sempre era a salvação, porque, gente, o convencimento da palavra, né? É só o Espírito Santo que faz, né? Então a gente é limitado, a gente ensina, a gente faz o que dá, mas aquela experiência pessoal com Deus, gente, isso aí é na oração. Quem faz é Deus, né? Então ela orava pela salvação e pelo marido cristão, o que eu também faço desde que os meus filhos nasceram, né? Eu oro por quem eles vão casar, que eu acho que é a segunda escolha mais importante da vida, né? Então, ore também aí para que Deus escolha e ajude eles a escolherem uma pessoa que seja bênção, né, na vida.
Tudo bem, aí vamos dizer que você entendeu, né? Mas como que eu faço isso? Como que eu coloco em prática, né? Ela fala assim, mas como? Primeira coisa, aprenda com pessoas que sirvam de exemplo. E ela dá um exemplo muito legal aqui, olha, que eu não sabia, que eu não lembrava disso, né? A mãe do Billy Graham separava um tempo diário. Durante 7 anos ela separou, todo dia ela orava pelo ministério que ela tinha entendido que Deus tinha para o Billy Graham, quando ele era ainda novo. E ela passou a orar baseado em 2 Timóteo 2,15, que é aquele versículo que é bem legal para a gente orar pelos nossos filhos, que é o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, ela orava para não só ele ser um pregador, um evangelista, mas para que ele mesmo não fosse envergonhado naquilo que ele pregasse. Eu acho que o Billy Graham é assim, um dos poucos que realmente morreu com uma integridade, né, assim, absurda. Foi o maior evangelista aqui, né, dos Estados Unidos, e ele influenciava tudo, né? Os presidentes se consultavam com ele. Ou seja, foi um homem extremamente usado por Deus. E dessa mesma forma, a gente deve pedir para Deus dar para a gente assim a visão que Ele tem, né, para a vida dos nossos filhos. A gente sabe que Deus ele tem um propósito, né? Então, quanto mais a gente entender o que Deus tem para cada um dos nossos filhos, mais a gente pode orar com eficácia, né? Por isso. Então, que isso seja também um alvo da nossa oração. Segunda coisa que ela fala é a paixão que a gente tem que ter, né? Um coração, segundo o coração de Deus, ele tem uma paixão pelo preparo espiritual, né? Então ela fala, você vai começar a orar e você não vai parar de orar, né? Muitas vezes a gente, não, no impulso, vamos orar, mas aí passa um pouquinho de tempo e já esquece, já não ora mais, né? E que isso não seja uma realidade na nossa vida, mas que constantemente a gente coloque ali nossos filhos em oração diante de Deus, né? E ela encerra o capítulo falando sobre dicas bem práticas, assim, que, gente, eu vejo tanta gente às vezes errar em pequenas, parecem que são decisões pequenas, mas são muito importantes, acabam gerando muito impacto na vida das crianças e os pais às vezes não se dão conta, gente. Mas vamos lá, ó. A primeira coisa que ela fala aqui, não deixe de ir na igreja. Se você tá com um bebezinho, gente, às vezes o bebê que é uma benção, uma resposta de oração, vira uma razão para a pessoa parar de ir na igreja, né? E eu sei que às vezes é difícil, gente. Eu ia com os meus pequenininhos e tal, e às vezes eu ficava sozinha numa sala ouvindo o culto, né, com um aparelhinho lá de som, mas eu ia, né? E isso, eles foram crescendo nisso. Então, assim, não existia a gente não tá lá, né? Eu sempre creio que Deus podia operar, né? Tanto em mim, tanto seja ir receber uma oração, ouvindo a palavra, estando ali, podendo servir de algum jeito. Gente, nunca é em vão, sabe? A gente ia e ia como dava, né? A gente não ficava dando desculpa. Porque essas coisas geram na criança a clareza da prioridade que é estar na igreja. Então, assim, os meus filhos nunca tiveram essa opção, eu já não tô afim de ir, não vou. Nunca ouviram a gente fazer isso. E por mais que muitas vezes, gente, a gente tá cansado, às vezes, não tô, hoje eu tô afim de ficar em casa. Claro que isso acontece com qualquer um, por mais espiritual que você seja, mas o compromisso de ir, de estar servindo, que você não vai só por causa de você, você vai porque você pode ser bênção na vida de alguém também, você vai para estar junto com as outras pessoas. Esse compromisso, gente, o compromisso com as coisas de Deus, eles geram muita bênção, muito fruto, sabe? E geram crianças que têm isso como prioridade, isso nunca vai ser contestado, né? Isso é muito bom, gente. Olha, eu louvo a Deus porque os meus filhos nunca vi reclamar de ir para a igreja, sabe? Nunca reclamaram, assim, nunca nem se sentiram à vontade de reclamar porque isso não era uma opção. A gente sempre foi com o coração alegre para servir, sabe? Então, assim, isso é importante. E a gente vai, olha, eles trabalham pra caramba hoje, a gente monta o som inteiro
antes do culto, né? Eles estão com a gente no ministério, né? Tanto os meus filhos, meus sobrinhos, né? Assim, minhas sobrinhas, né? No caso, a gente trabalha junto, sabe? Estamos todos ali com o coração no Senhor, fazendo para Deus, e isso é uma colheita de algo que a gente fez, e com certeza tinha vários sacrifícios, mas ela cita isso aqui e eu acho isso muito importante. Ó, a nossa decisão de levá-los à igreja comunica a importância da adoração e da comunhão na congregação para você, né? E seus filhos não vão nem achar que existe outra opção, porque isso é tão importante que é indiscutível, certo? Bom, além disso, gente, nos cultos a gente tem as aulinhas para as crianças que são ensino bíblico, que vai reforçar o que você já está fazendo na sua casa. Então, assim, quanto mais melhor, isso é bom, vão ter os amigos lá. Mantém os filhos envolvidos, ela fala bastante isso aqui, né? Quando eles eram adolescentes, aí leva para um lugar, leva para o outro, aí vai passear com os amigos, vai não sei o quê. Mas é um sacrifício às vezes para os pais, né? É igual quem leva em festinha, faz isso aqui lá. A gente tem que estar sempre, né, levando, buscando atividade. E por que que para a igreja, muitas vezes eu vejo os pais falando, não, isso eu não vou fazer, isso não, isso aí não, se quiser ele vai, se não quiser não vai. Só que às vezes o filho precisa que os pais levem, né? Enfim, são pequenas coisas, gente, pequenas coisas que eu já vi fazer muita diferença. Já vi muito pai com preguiça, que não leva, que não faz nada, que não deixa o filho participar das coisas porque não tá afim de levar, de buscar. E no final a criança vai arrumando outras coisas para fazer, né? Vai ocupando o espaço e infelizmente a pessoa vai esfriando, vai ouvindo muitas coisas de fora, vai, enfim, a gente já sabe o final, né? E ela termina assim o capítulo com duas perguntas aqui, né? Você já se comprometeu a levar seus filhos na igreja para que eles possam descobrir a verdade, não importando o que isso custe para você? Você pode olhar adiante e ver o impacto que podem exercer nos seus filhos as decisões diárias que você toma para ensinar a eles a santidade? Né? Então, assim, tenta. Eu sei que às vezes na correria a gente toma decisões, né? Mas é importante a gente estabelecer certas prioridades, né? Então, assim, não basta só ensinar a palavra, a gente precisa orar e regar isso em oração. E não basta só ensinar e orar, a gente precisa ser suporte mesmo e levar eles na igreja, expor eles à presença de Deus, gente. Na igreja, ali no momento do louvor, Deus se manifesta, tão maravilhosa a unção, a presença de Deus, as pessoas ali buscando juntas, sabe? O mover do Espírito Santo. Então, dificilmente o seu filho vai achar isso em outro lugar. Então, assim, você tem a oportunidade de expor o seu filho à presença de Deus, por que não levá-lo? Sabe? Eu creio que desde bebezinho isso tem impacto profundo no coração do seu filho. Então, em nome de Jesus, te incentivo a orar, ensinar e a fazer tudo que tiver ao seu alcance para que o seu filho tenha o privilégio, sabe, de crescer tendo Deus como pai, tendo esse refúgio, fortaleza. Que o Senhor incentive o teu coração hoje mesmo, sabe, a levantar uma oração pelo teu filho. E assim, mais uma das vantagens que eu queria falar aqui, né, que eu tive muitas vezes assim no desafio de educar, né, as crianças. Cada um é diferente do outro, né? E eu lembrei de uma época que eu tava muito assim, sem saber muito como ensinar a Sara algumas coisas. E claramente o Espírito Santo me falou, minha filha, conta história para ela, inventa histórias, contextualiza, que ela vai entender tudo. E Deus começou a me dar várias ideias de histórias, e às vezes eu tinha que trabalhar com ela como lidar com a raiva, ou como lidar com a ansiedade, e o Senhor começou a me dar várias ideias de histórias, e através das histórias, né, ela entendia. Então, gente, Deus é tão maravilhoso que se você gastar tempo orando especificamente por cada um dos seus filhos, sabe, Deus vai te ensinar como agir, vai te dar ideias, sabe, vai encher o seu coração de alegria, vai te dar novidades para você fazer com o coração cheio de alegria, né? Então, ore por cada um dos filhos, sabendo que o Senhor vai te capacitar. Amém? Que Deus te abençoe. E aí o próximo vídeo é o do guia de estudo.